A campanha Setembro Amarelo está chegando ao fim, mas a atenção ao tema suicídio não pode parar por aqui. Mesmo com tantos casos notórios, crescentes a cada ano, ainda existe uma expressiva barreira para falar sobre o problema. Atualmente, o suicídio é a segunda principal causa de morte entre jovens com idades entre 15 e 29 anos. Todos os dias, pelo menos 32 brasileiros tiram suas próprias vidas. Todos esses números poderiam ser evitados ou reduzidos consideravelmente se existissem políticas eficazes de prevenção. Por que devemos falar sobre o suicídio? Você vai saber agora em mais uma boa conversa. E a conversa de hoje é com o padre Cleiton Nogueira, ele que além de sacerdote é psicólogo. Padre, fala pra gente por que é importante falar sobre suicídio. Sim. Claro, nós estamos em pleno mês de setembro, mês Setembro Amarelo, como é conhecido, né? E nesse período vem à tona mesmo essa questão do suicídio. Mas é importante falar por quê? Porque o primeiro passo, quando uma pessoa dá sinais de que ela está com tentativas de suicídio, a primeira coisa é estimular a pessoa a falar sobre isso. É o passo mais importante, né, para a prevenção de alguém tentar contra a vida. Então é nesse sentido, né, que falar sobre suicídio é algo que nós precisamos colocar nas nossas pautas, nas nossas rodas de conversa, também nas nossas formações, por que não, né? Porque é um tema muito sério. E por que ainda em pleno século XXI ainda ser um tabu falar sobre esse assunto, inclusive dentro da igreja? Sim, sempre foi tabu, né, falar sobre suicídio, porque primeiro uma pessoa quando chega a cometer o suicídio, você olha para a família, né, ela fica envergonhada com a atitude daquilo que a pessoa fez, porque ela não compreende muito bem o que levou a pessoa a tentar contra a vida dela. Então, né, nesse sentido, sempre foi um tabu. E outra coisa, o desconhecimento. Hoje, né, a ciência, principalmente a psiquiatria ou a psicologia, tem aprofundado bastante nesse tema e tem ampliado bastante o conhecimento com relação ao suicídio. Então se falava pouco, porque também pouco se conhecia sobre essa situação. Você está falando da falta de conhecimento. É possível identificar alguns traços que podem levar ao suicídio? Uhum. Existe uma coisa, né, do suicídio, que é o seguinte, aquela expressão assim, né, fulano de tal está falando que quer morrer. E existe um engano nosso, uma mentira nossa, de quem fala não faz. É mentira. O primeiro sintoma de que a pessoa está querendo atentar contra a vida dela é quando, né, ela fala ou já dá esse sinal de que ela não quer mais viver, de que ela quer morrer, que ela está cansada da vida. Então, né, já é o primeiro sinal de alerta. E é claro, né, quanto mais precoce você puder, né, já tratar, melhor. E com relação à depressão, qual é a relação que tem da depressão com o suicídio? A depressão está associada ao suicídio, mas não é somente a depressão. Uma situação de estresse, uma decepção, a dependência de drogas, um momento que a pessoa age por impulso, tudo isso pode levar a pessoa ao suicídio. Então, assim, as causas de uma pessoa cometer o suicídio, ela é variada, né? A depressão é apenas uma das. Porque, primeiro, né, que ninguém morre porque quer morrer. Mas, né, o suicídio, ele já é, na verdade, ele já é o desfecho de algum transtorno que já vem no processo, né? A pessoa já vem no processo de adoecimento. E quando chega a cometer ou a tentativa até mesmo a exterminar a vida, é porque, né, já foi no limite do limite. E padre, recentemente, né, de uns 10 anos para cá, as taxas de suicídio cresceram muito no campo de adolescentes e jovens. Teria algum motivo para que isso tenha sido tão frequente? Olha só, né, o que tem aumentado a taxa de suicídio, na verdade, né, não é de 10 anos para cá. Porque o suicídio, na verdade, ele já é comum, ele já é tido, né, já há bastante tempo como a terceira maior causa de morte no mundo. Se você for pegar dados aí, né, mundiais, mais de 1 milhão de pessoas por ano comete atentado contra a vida, suicida.
a cada 45 segundos no mundo, uma pessoa está cometendo suicídio. Ou seja, o tempo que a gente está conversando aqui, né, 3 pessoas já suicidaram. Claro, né, que a tomar os estudos com relação à questão do suicídio, a abertura para a discussão desse tema, tem aberto mais a sociedade, né, em todas as suas áreas, para debater um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão do suicídio. Não é que ele tenha aumentado, tem se estudado mais e tem se conhecido mais as várias facetas do suicídio. Então, assim, entre os jovens, tem aumentado? Tem. Mas também, né, existem outros suicídios velados. Né? A pessoa adulta, às vezes, né, que tem o consumo de álcool, a pessoa que tem diabetes e não se cuida, ela está, né, suicidando a prestação aos poucos. Porque, né, o tempo todo em que ela foge daquilo que é da vida saudável, ela está tentando, né, contra a vida dela. Tudo que você faz que coloca em risco a sua vida é uma tentativa, né, de extermínio. E agora, nesse período de campanha, né, do Setembro Amarelo, é muito comum ver nas redes sociais pessoas se disponibilizando a dar atenção, a ouvir caso alguém esteja passando por uma situação como essa, né? É a melhor forma de ajudar? Existe até um número, né, que você liga do CVV, mas assim, eu tentei ligar para esse número e não fui atendido não. Não sei se ele está, né, assim, sendo funcional. É o Centro de Valorização da Vida, chama CVV. Me parece que o número é 188. Né, pelo menos o dia que eu tentei ligar, né, não completou a ligação. Mas as pessoas, né, que estão em 24 horas disponíveis para escutar. Mas profissionais? Profissionais, Mas, né, toda e qualquer pessoa deseja, tem necessidade de ser escutada. Então, né, um filho, quando fala contigo, né, que tá perdendo a esperança, está querendo morrer, qualquer pessoa, um amigo seu, são sinais que a gente tem que olhar com muito mais carinho, muito mais atenção, porque não é somente nesse mês de setembro que a gente tem que se atentar para isso, mas sobre, né, o comportamento. Né? E o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, que o suicídio ele não é por si só, né, uma doença, mas, né, já é uma doença que vem se aprofundando e que pode culminar no suicídio da pessoa. Então, né, às vezes a pessoa está estressada demais e no estresse o tempo todo, né, ela não vê, né, no dia a dia dela, ela não vê esperança, não vê mudança, nada disto. Então ela, né, está dando sinais de que precisa de ajuda. E é nessa hora que a gente se coloca em escuta da pessoa. Na maioria das vezes, as pessoas querem apenas falar do que elas estão sentindo. Então, né, não é só Setembro Amarelo que a gente conversa e está atento com relação às pessoas que estão aí, né, sabe, tentando contra a vida. Mas no decorrer de todo um ano, de anos, né, sempre atento a isso. Porque se a gente tem preocupação com a pessoa e com a vida da pessoa, o primeiro passo é escutar o que a pessoa tem a nos dizer. E só a partir daí analisar e ver, né, o grau daquela patologia, que geralmente é um transtorno que a pessoa está tendo. Né? Alguma coisa não está bem com ela e que pode desencadear, né, no extermínio da vida. E é sempre bom, vendo esses traços, buscar uma ajuda profissional. Sempre. Porque à medida que vai avançando, né, a pessoa vai passando, vamos supor, de uma fala simples, ela passa por uma situação de estresse. E, né, ela vai depois, né, dizendo que está querendo mesmo fazer aquilo. O que acontece? A partir do momento, né, que a pessoa manifestou, a gente tem que ficar atento para encaminhar. Hoje, né, a psiquiatria, tem pessoas que têm que tomar medicação mesmo. A área da psicologia, né, a questão da escuta, uma escuta diferenciada. Então essas questões, né, todos os instrumentos que a gente tem, a gente pode utilizá-los, né, para salvar a vida da pessoa. E com mais um detalhe, Lucas, todas as pessoas que atentaram contra a vida e que, vou dizer assim, que foram salvas, tiradas disso, ou, né, que encaminhou às vezes até para uma internação numa clínica especializada, a gente fica às vezes, né, assim, com o coração partido, achando que a gente está fazendo uma maldade com a pessoa. É um engano, porque todas aquelas que foram, e é claro, recuperaram, porque, né, é um transtorno que tem tratamento, tem cura. O que acontece? Todas elas são muito gratas por aquilo, né, que alguém, naquele momento, foram capazes de fazer por elas. Então, né, salvar vida é uma coisa muito importante.
Às vezes a gente não quer agir, a gente não quer internamento de um filho, não quer internamento de um pai, né? Não quer tal medicação, tem resistência a tudo isso. Mas é necessário. Dependendo do grau da pessoa, né, do transtorno dela, é preciso entrar com esses recursos para salvar a vida da pessoa. Quando ela sai disto, né, o sentimento dela é de eterna gratidão por aquela pessoa ter feito aquilo. Às vezes até um método meio agressivo, mas né, justamente para tirar a pessoa da situação que se encontra. E padre, como que funciona? O senhor que lida com os dois polos desse assunto, né? Tanto no seu consultório, psicologia, como também no campo da igreja, que ainda sofre muito preconceito com esse assunto, pode-se dizer esse termo, porque aos olhos de muitas pessoas, de muitos cristãos católicos, já é uma forma de condenação para o inferno, pode-se dizer. Como ver isso? Como desconstruir isso? Eu vou dizer que o principal fator da pessoa, né, chegar ao ponto de suicidar não é nem tanto os transtornos tratáveis, que todo transtorno ele é tratável. Toda patologia, né, ela tem aí uma solução. A ciência diz muito bem com relação a isto, tem meios para isto. Né? O que não tem cura, tem tratamento. Mas o que acontece? Com relação a lidar com isto, houve um período aí que a juventude, né, os adolescentes também estavam muito focados naquele desafio da baleia azul. Né, eu cheguei em consultório a atender jovens nesse período que chegava para mim lá todo retalhado, todo cortado. E na conversa com eles, as coisas que apareciam. Primeiro, o jovem, o adolescente dentro de casa era uma pessoa invisível. Não era escutado, não era valorizado. Às vezes, né, até com um corte no braço, a família nem sequer percebendo que alguma coisa estava estranha. Né, quando ia para um hospital internado lá, já sangrando, né, ou seja, já quase morrendo, é que a família ia despertar com relação a isto. Lembro de um relato de uma jovenzinha, né, isso em terapia, que ela chegava sempre toda recortada. E era sempre no momento em que ela estava sozinha em casa, sentia solidão, e a cabeça dela era invadida por tanto pensamento ruim, e ela falava comigo que ela se cortava, por quê? Porque as coisas ruins que estavam aqui, ao se cortar, né, começava a arder o braço, as coisas ruins da cabeça sumiam. E é claro, né, você sabe que as pessoas que têm essas tentativas, uma hora, né, erra na dose. Né, porque ela cria um corte que somente ardesse, mas não é um corte, como se diz, né, errado, ela poderia muito bem, né, sabe, comprometer a vida dela, morrer por engano. Então, nesse de vida de consultório, né, por que eu estou dizendo tudo isso? Para entrar também na questão da religião, que tem um fator muito importante. O grande problema das pessoas levarem a exterminar a vida é a questão da desesperança. É quando a pessoa perde a esperança, ela acha que não tem força para mais nada. E nisso daí, né, tanto a área da ciência, psicologia, psiquiatria e também a religião pode nos dar um suporte muito bom, que é na questão de recuperar a esperança da pessoa, né, dela acreditar nela mesma, dela acreditar que ela é filha de Deus, de que ela é uma pessoa valorizada, de que ela é uma pessoa escutada, né, ela pode falar, ela pode ser ajudada, ela é uma pessoa amada, não só por nós, também pode levar na dimensão de Deus. Então, né, isso daí, a religião, tanto a ciência como a religião, pode ajudar sim, dar um suporte legal, né, à pessoa naquilo que se chama preservação da vida. Tá? É interessante porque existe até uma pesquisa, tratando essa questão, né, dos jovens aí se cortar, existe até uma pesquisa de um grupo de macacos em que eles foram criados sem mãe. Automaticamente, mesmo colocando eles dentro de um grupo, né, o grupo lá dos macaquinhos lá, né, o que acontece? Eles, né, também se mutilavam, né, por ausência de uma figura importante, né, no desenvolvimento ali do macaco. Né, um grupo de macacos, uma pesquisa. Questão afetiva. Faltou alguma coisa. E essa jovem, né, que eu tinha lá no consultório, quando eu tratava dela, me lembrava muito isso. Porque, né, era a ausência da família, principalmente quando ela estava sozinha, se sentia na solidão, é que ela vinha totalmente se recortar. Às vezes aponta como se o problema estivesse na pessoa que está tentando o suicídio, mas talvez
É todo um contexto que está em volta dela. É. Né? E falando sobre a falta de informação, como o senhor disse logo no início da nossa conversa, o que falta ainda na questão de políticas públicas para trabalhar sobre o suicídio? Então, como eu te falei, Lucas, a taxa de suicídio no mundo é a terceira maior causa de morte no mundo. Mata, né, muito mais, e ela também é muito mais camuflada que a depressão, é claro. Morre muito mais pessoas, né, elas atentam contra a vida do que às vezes, né, se sabe, um período de guerra que estamos vivendo, né, e é claro, varia muito nas questões do mundo, mas é uma questão de saúde pública, sim, é uma questão de saúde pública. E a primeira coisa, né, que a gente tem que fazer é trazer dados, conhecer muito bem como é que, né, como é que se desenvolve numa pessoa eu vou dizer assim, essa falsa coragem, né, para atentar contra a vida. E não saber dos mecanismos, porque são N fatores. A gente, quando estuda sobre suicídio, por exemplo, existe 4 grupos de suicidas. Né, eles são bem assim específicos. Tem gente, por exemplo, que vai, né, cometer suicídio por impulso. Tem outros, né, que acham que a morte é a única coisa consoladora na vida. Né, tem outros que eles agem de forma racional, prepara tudo, deixa bilhetinho, cartinha. Né, eu falei de 3 grupos apenas. Mas sempre dizer que tem vários estudos que trazem essa questão. É uma questão de saúde pública, é uma questão que a gente precisa abrir, quebrar preconceito, tabu, como você falou no início, né, para a gente, né, conviver com essa realidade, não tratá-la como uma coisa corriqueira, mas, né, ter instrumentos eficazes para a gente preservar o maior número possível de vidas. E estar sempre atento. Sempre atento. Que não surge do nada, na maior parte das vezes. Primeiro sinal é fundamental. Se você notar que a pessoa, né, está meio desmotivada, está falando em que quer morrer, que a vida não tem graça e tudo mais, já é o primeiro sinal para correr atrás de tratamento, correr atrás de recurso e ver, né, o que está acontecendo com a pessoa. Primeira coisa é uma escuta muito atenta. É o primeiro passo mais importante. Isso, né, pode ser profissional, pode ser religioso, pode ser familiar, pode ser amigo. Qualquer pessoa, né, que você conhece e que tem a liberdade de chegar perto de você e falar, né, que está querendo, sabe, acabar com a vida dela, né, já é um sinal muito importante para abrir os olhos, como se diz. Então, todo mundo tem um papel fundamental e importante nessa prevenção, nessa luta. Sim, e como que nasceu essa luta, né, de combate ao suicídio? Por exemplo, né, nos Estados Unidos, um jovem, um adolescente de 17 anos, super, né, jovial, cheio de amigos, cheio de vida, um sujeito extremamente alegre. De repente, um dia, dentro de um carro amarelo, ele, né, é encontrado morto, suicidou. E nem os amigos, nem os familiares sabem o porquê que esse jovem atentou contra a vida dele. Os pais, né, sensibilizados com aquilo, e os colegas também, os pais na celebração aí para fazer memória do filho, fizeram 500 cartõezinhos, colocaram um lacinho amarelo, lembrando o carro onde o filho perdeu, né, perdeu a vida, na verdade. Fez com a seguinte frase, né, entregue esse cartão a uma pessoa que você acha, ou que tem comentado com você, que quer destruir a vida, se ele gostaria de falar sobre isso. E daí, desse fato, espalhou-se para o mundo inteiro, né? Foi no dia 8 de setembro que esse rapaz veio a falecer. E a partir daí, né, espalhou-se pelo mundo inteiro o Setembro Amarelo em função disso. Ou seja, né, alguém se atentou para a escuta. Eu estou pegando o exemplo desse jovem justamente para dizer que era um jovem extremamente normal. Então, né, não é que tinha uma depressão, tinha aquilo, mas tinha algum transtorno aí sim, que o levou a fazer não aparente. A pessoa que atenta contra a vida, né, o suicídio, ele é mais camuflado que qualquer uma outra doença às vezes, não é aparente. A pessoa quando começa a falar, aí sim, né, que a gente precisa atentar para entrar com a ajuda necessária. Porque talvez o motivo também está sendo escondido pela pessoa. Sim, é camuflado. Sem dúvida. Ela não tem coragem de falar sobre isso às vezes, tem vergonha. E sufoca. Sim. E morre. Padre, muito obrigado por participar com a gente, trazer todas essas informações e que desperte cada vez mais interesse em conhecimento e oferecimento como um bom ouvinte, né? Um grande abraço a você também que nos acompanhou. Semana que vem temos mais uma boa conversa.